Tudo bem com vocês? Tomem seus lugares. E lá vamos nós. Vencer o medo. Medo é ilusão. Fala todo mundo assim, medo. É uma ilusão. Individual. É individual. É uma ilusão sua. O problema é que quando você não está gerindo sua vida, outra pessoa vai lá e edita e transmite essa ilusão para a sua cabeça. E aí você fica com medo também. Por exemplo, tem muita gente que tem medo do inferno. Como é que eu vou ter medo de um negócio que não me cabe lá? A primeira pergunta. Você imagina, o diabo pode esforçar com toda a marketagem do mundo, todo o brand do mundo, ele pode fazer qualquer tipo de negócio. A minha alma não cabe lá dentro. Como que eu tenho medo do inferno? Quando eu acho que o inferno é mais do que aquilo que Deus projetou. Porque quem criou o inferno não foi o diabo, foi Deus. Na Bíblia está escrito que quem criou para o diabo e para os demônios. A minha alma não cabe lá dentro. Eu fui salvo por Cristo, então já não tem como caber lá dentro. Só que na ilusão as pessoas lutam para não ir para o inferno. Tem muita gente que às vezes busca a Deus, não é porque Deus é amoroso, não é porque Deus é justo, é porque morre de medo do inferno. Então, aonde que começou o medo? O medo é o seguinte: o medo é uma história. O seu cérebro aceita essa história. Essa história pode ter doído em você. Eu estava vendo um experimento hoje de bebês e cobras. Várias cobras com os bebês, colocaram cobras não peçonhentas e cobras que não picam, né? não mordem. Os bebês não aprenderam a ter medo de cobra. Eles ficavam meio que beliscando as jiboias, as cobras, e o desespero de ver a cena é absurdo. Você nasce com medo. Esse medo você nasce. Barulho. Porque você está dentro de uma nave acústica, dentro do útero da sua mãe. Tem 7 camadas até chegar ao lado de fora. Eu acho tão linda a perfeição da natureza. Existem 7 camadas. Quando você vai cortando assim a pele até chegar no útero. 7. Seu cérebro também tem 7 camadas. 7 notas musicais, 7 dias na semana. Os dias da semana não é porque alguém colocou para você ficar no domingo descansando, não. É porque Deus criou em 7 dias. O número 7 aponta para a plenitude. E quem tem medo tem um problema. Essa pessoa não é plena. Essa pessoa, ela não é aperfeiçoada num negócio absurdo, o amor. Na Bíblia fala assim: o verdadeiro amor lança fora. Na teoria todo mundo aqui sabe. Na prática está faltando um pedaço. Quem se sente amado e é pleno no amor não tem medo. Código de antimedo: quem não tem medo é imparável. A pessoa que tem medo, qualquer um para ela. Aí alguém fala: mas Pablo, você não tem medo de morrer? Do fundo do meu coração, zero. Só que eu não fico buscando a morte. Eu não quero a morte. Chega aqui, me leva aí hoje. Não. Eu quero desfrutar, eu quero governar, mas se o Senhor permitir, isso vai ser uma alegria tão grande. Você fala: Marcelo, para de graça. Tem gente que fica apavorado com a morte, é porque tem alguma coisa aqui na terra. Se o cara tem um pouco de dinheiro, ele fala: tem medo de morrer por causa do dinheiro. Deixa eu te explicar uma coisa: quem de fato conhece a eternidade não tem medo de morrer. Isso é uma coisa. Anota assim, ó. Eu vou falar em códigos bem rápido aí. Quando você tiver suas dúvidas, anota aí, depois você faz pergunta. Você vai saber o seguinte: o medo, ele tem uma raiz. Então, por exemplo, quando você fala que vai tomar uma decisão, essa decisão ela mexe com você. Olha o que o medo faz. O medo faz isso aqui, ó. Eu adoro isso. Você fala assim: eu vou mudar de cidade. Aí aciona o medo nível 1, N1. Quando você fala que vai mudar de cidade, o seu cérebro pega toda a sua experiência passada e pensa assim: vamos lá, você não é bom de fazer amigo. Você tem os mesmos amigos sempre, então vai dar errado. Porque você não é bom em fazer amigos. Aí aquilo que você tem, que é a sua única habilidade, vai te dar um problema. Vai vir para você e vai falar assim: você é só de um talento, então nós temos um medo agora no nível 2. Ele vai descendo. Quando você chegar no último nível do medo, o medo que vai responder aqui chama medo da morte. Os medos que você tem, não tem como ter um medo que não existe uma história equivalente no seu cérebro. Eu falei que ele é ilusório porque de fato você não precisa se curvar para ele. Aconteceu alguma coisa ruim no passado? Sim. Essa história que aconteceu no passado, ela vai ser retroalimentada e vai frenar você em toda tomada de decisão. Então no nível 1, ele vai ter um medo. Mas quando você chegar na raiz de todo medo, repete assim comigo: a raiz de todo medo é a morte. Então como é que faz para a gente desconectar a raiz?
Eu lembro de algumas vezes estar na beira do rio e sempre um inteligente quer quebrar ou serrar um cipó. Eu não sei se você entende de roça, de mato, de beira de rio. Você não pode cortar um cipó. Você corta um cipó aqui assim, ó, mata tudo em volta. Aí você fala, não, só quero tirar um cipó do caminho. Se você pegar o cipó do medo e for direto na raiz dele, ele vai matar tudo. Se você de fato conseguir ressignificar esse medo de morrer, assim, ó, na raiz, os outros medos ficam inválidos. Porque o que sustenta, o que é fundamento de todo medo é a morte. Quando eu descobri isso foi fabuloso. Porque ao descobrir isso, a minha mente explodiu e eu falei, então eu vou encarar a morte logo. A morte é o seguinte, ela não tem autoridade que você imagina para tirar a sua vida. Ela só tem autoridade para buscar a sua vida. Quando Deus dá autoridade para ela na hora que Ele quer a sua vida. Tem gente que não entende isso. A morte não está no café da manhã e fala assim, hoje eu quero você. E ela por si só decide isso. Tem um devido processo legal, igual no judiciário. Tem que cumprir um processo, tem que cumprir uma lógica, uma legalidade eterna. Então ela não tem esse poder, pra você nunca mais ter medo, ela não tem esse poder de falar, hoje vou te levar. Não tem. Essa autoridade só Deus pode dar. Um dia a morte estava na porta da cova dos leões falando, isso aqui tá fácil, o leão tá com fome, tá todo mundo querendo ver o espetáculo, vai entrar um cara, quer pedaço de carne falante, nós estamos esperando aqui fora, tá bom? Quem estava lá dentro? Daniel. E o Daniel ia olhando e falando, parece que a morte não sabe que quem é leão não morde leão. Eu sou o leão da tribo de Judá, como é que você vai me levar? Você não tem autoridade, não. Fica assistindo aí o espetáculo. Leão olhou, viu a autoridade do outro leão e falou, como é que come leão? O leão não come leão. Aí você fala, que loucura. Não, que loucura a morte pensou nesse dia. Todo mundo esperando o momento exato. Foi se passar e carregar. Daniel, o que vocês estão falando? Aí no outro dia a morte para lá num outro contexto, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vim buscar você. Mas rapaz, aqui é fogo, labareda de fogo, porque a Bíblia fala isso. Aos seus ministros ele faz labaredas de fogo. Aumenta o fogo, fogo com fogo, você já sabe o que dá. Não é fogo estranho, é fogo eterno, então vamos ver. Às vezes você fica impactado com o inferno, mas o mar de fogo, que é a presença do Deus vivo, o inferno vai ser jogado lá. Então o mar de fogo, que é a presença do Deus vivo, é muito mais poderoso que o inferno. Na minha concepção, entendendo o inferno e diminuindo a potência que os religiosos criaram na sua cabeça, o inferno para mim é um sorvete, de tão gelado que ele é. A ira do Deus vivo é o fogo, que consome tudo que existe. Eu e você, nós vamos passar lá. E espero que nesse dia você seja fogo. Senão você vai ser consumido nesse dia. Então vamos lá. Por que eu tenho esse tanto de medo? Porque medo é mania. Medo é ambiente. Eu lembro de uma pessoa que eu amo muito falar para mim assim, ó, todo mundo que eu conheço que comprou avião morreu. Quando você ouve a frase, você pensa, a mãe de alguém aqui. Aí você pensa, todo mundo que conhece que comprou avião vai morrer. Aí você faz uma pergunta, mas quantos que você conhece que comprou avião? Só um que morreu. E morreu por quê? Porque o avião acordou igual o espírito da morte e falou, eu vou me tacar hoje numas pedras. É isso que aconteceu? Você não sabe se foi manutenção, você não sabe se foi suicídio do piloto. Você não sabe se foi irresponsabilidade, você não sabe se foi falha mecânica, você não sabe se foi muitas coisas. Só que a pessoa ela cria um trauma de um negócio e ela quer transmitir para o outro por download. Sabe o celular? Vocês não acham fabuloso assim você transferir uma foto para outro celular através de Bluetooth, sim ou não? Nada que alguém cria sinteticamente no aparelho celular é uma criação original. É tudo cópia sintética daquilo que é natural no cérebro humano. Nós transferimos dados através de Bluetooth uns para os outros. Acho que chama osmose. É isso? Algo parecido com isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém cria nada. Tudo é cópia da natureza. Se você conhece a eternidade, você pode peitar com a morte vai ficar esperando o celular e vai falar assim, eu vou te buscar. Você fala, claro, porque ao homem é dado o direito de uma só vida. Um dia você me busca, mas hoje não. Você não tem autoridade sobre mim. Você confiar no amor de Deus, você começa a ser aperfeiçoado nesse amor, e esse amor gera um negócio em você tão absurdo que você não afina nem para a morte. Eu fui mexer com a política, você vê o caos que foi, de gente mandando recado para eu te matar. Então você vai matar, vou arrumar 50 segurança, então, vamos ver. Aí o trem foi apertando, os caras falaram, nós vamos matar e vai matar seu segurança tudo. Aí arrumei um cara de fora, de guerrilha, para ficar fazendo escolta da escolta.
O cara ia fazer na escolta da minha escolta. Aí eu falo, se o cara de lá for abatido, ele tem que correr. O cara com armamento muito pesado, fazendo na escolta da escolta. E mesmo assim, eu fui o cara na campanha passada que entrou na favela normal, sem colete, inclusive, vários lugares. Aí você fala, cara, por que você fez isso? Eu sei quem foi que me chamou. Eu gastava uns 400 mil por mês de segurança. Ia nos lugares e falava, estamos em paz aqui, né? A gente quer ajudar, tá certo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Pode entrar? Pode. Porque vocês sabem que no Brasil a autoridade é de quem tá lá no lugar, né? Não ficou com medo? Nem um dia. Zero. Por que isso? Porque você tá no seu propósito, eu sei que é um abuso para a mente nível 1. Mas quando você está cumprindo o seu propósito, eu sei que você não vai concordar, mas está tudo bem. Pelo menos você ouviu. Um dia você dá conta de depurar isso. Quem está cumprindo plenamente o propósito é imortal. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Daniel ficou imortal, já expliquei o motivo. Sadraque, Mesaque, Abednego ficou. Paulo cumprindo, cobra picando, navio afundando, imortalidade, imortalidade. Aí você fala, agora eu te peguei, Marcelo. Jesus estava cumprindo o propósito e ele morreu na cruz. Negativo. Aquele momento a morte estava lá desesperada. Esse cara não morre, esse cara não morre, esse cara não morre. Ele fala, tetelestai, está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. Se não tiver uma entrega dele que era oferta, não tinha como a morte levar. Porque a Bíblia tem um dispositivo para a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A morte ficou apavorada. O diabo ficou apavorado. O diabo ficou esperando o cumprimento de Gênesis 3,15 a vida inteira e não conseguia ver. Porque falou assim, ó, vai nascer um homem da barriga dessa mulher que vai pisar na sua cabeça. Ficou caçando todo mundo até o dia que ele encontrou com Jesus lá no deserto. Eu tô doidinho para chegar esse dia. Vai ser mês que vem, lá em Israel. Quando a gente estiver no deserto, todo mundo estiver junto, vai ter uma surpresa fabulosa. Vou dar um spoiler. O diabo vai aparecer lá. Eu acho bom que se aparecer 10 anjos, o povo não emociona, mas com o diabo aparecendo, todo mundo assombra. Vai ser um grande dia. O diabo, ele não acreditava que era o Filho de Deus. Ele não acreditava que é aquele que não curvava para o pecado, aquele que não curvava para a injustiça, aquele que não desanimava. Ele não acreditava que era ele. E de todo jeito tentava dissuadir Jesus. Não, me serve. Não, eu vou te dar os reinos dessa terra, vou te dar tudo. Tentou Jesus na alma, no corpo e no espírito. Te provo, Mateus 4. Você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Não, aí Jesus respondia com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, o diabo ia embora. Aí depois voltava. Tá vendo aqui, ó? Se você se curvar, se você... Não quero saber. No final das contas, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, somente a Deus curvarás e prestarás culto. Não vou, não quero saber. Eu respondo com a palavra. E aí o diabo, não sei se você sabe, a morte não é o diabo. A morte é um espírito. No mundo físico, o medo, ele é transmitido por ambiente. É uma ilusão de um cérebro que teve algum problema com isso. E se esse cérebro tiver um nível de confiança dentro de outro cérebro, ele consegue transferir o medo para o outro. Vai ouvindo. Automaticamente, quando você não cumpre aquilo que você foi chamado, você vai ficando mais arregão. E espiritualmente eu tenho uma novidade para vocês, vocês vão ficar chateados. O medo é o espírito. Na Bíblia fala espírito de medo. Cara, agora ferrou. Eu devo ter 100 espíritos do medo dentro de mim. Só tem um espírito do medo. E por isso que o Senhor falou mais de 300 vezes como remédio. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, você que estiver fazendo. O que acontece? Na teoria é muito bonito o que eu estou falando. Na prática é terrível. Você tem medo de tomar decisão que você vai ficar sem seu dinheiro. Eu começo a fazer tanta coisa, eu criei tanto circuito cerebral, João, que esses circuitos cerebrais na minha cabeça, eles me dão a resposta que eu quero, porque eles são todos matemáticos e todos lógicos. Vou dar um exemplo. Toda vez que eu também tenho, né? Eu tenho que lidar com isso, que eu sou humano. Eu tenho uma parte humana, né? Toda vez que eu olho numa situação grande, eu tenho que tomar uma decisão, me dá um pavor, me dá um medo. Eu gosto de brincar com isso. Eu criei um negócio há 2 anos atrás. Eu estava lá nos Estados Unidos. A pessoa apavorada perto de mim para assinar um contrato de alguns milhares de dólares. E aí foi o Nésio, né? O Nésio vira e fala, eu tô com medo. Ele não fala isso para mim, não. Sério. Aí ele perguntou, mano, o que você faria no meu lugar?
Aí a gente tava, ele, mais um mentorado do conselheiro, a gente respirou. Eu marcaria meu velório para amanhã. Eu, Nécio, como assim? Eu tenho uma pergunta, Nécio. O seu velório é amanhã. Você teria medo de assinar esse contrato hoje? Não. Então assina. Ele, mas você tá doido? Eu falei, você não entendeu a profundidade do que eu acabei de te dar. É um input cerebral, é um driver mental. Se você marcar seu velório para amanhã às 4, tomando uma decisão difícil, assinando um contrato pesado hoje, e amanhã, 4 horas da tarde, não tiver acontecendo um velório, você adia pro outro dia o velório. E lasca o bambu e trabalha doidado amanhã. Se no outro dia não tiver velório, trabalha doidado para honrar aquilo que você falou que ia fazer. Resumindo, você não vai morrer e vai ter coragem de tomar qualquer decisão, porque se o velório é amanhã, ninguém é bunda mole o suficiente para não fazer isso hoje. Para quem não sabe, tem um caso concreto. O meu chefe de segurança tem um amigo que pegou um diagnóstico. Ele é policial, pegou um diagnóstico e tinha poucas semanas de vida. Sabe o que aconteceu? Ele falou, eu não vou morrer pobre, não, eu vou fazer dívida doidada. E quebrou o pau e fez dívida doidada. Foi chegando os dias de morte, não morria. Cadê o Ita? Eu gosto de perguntar pro Ita, ele deve estar caçando bomba em algum lugar aí. Eu imagino um cara que trabalhou com os presidentes do Brasil, desde o FHC até o último, até o Lula. Rapaz, o que esse cara caça de bomba é terrível. Eu morro de rir, porque eu sempre pergunto pra ele, e aí, comando, o jeito que ele conta a história é muito doido. E ia chegando o dia da morte nada, e passou o dia da data, e a data da morte não chegava. Aí ele falou, rapaz, o que aconteceu? O cara ficou arrasado, que ele teve que pagar uma dívida insustentável na vida dele. Ele falou, já vou morrer mesmo, o que que tem? Já vou morrer, por que eu vou morrer sem dever nada? Eu vou fazer tudo que eu quero, rapaz. E o cara foi lá, ele fez uma coisa poderosa, que era fazer o que queria. Só que ele, ao invés de trabalhar doidado para pagar o negócio, ele ficou desesperado que a morte não foi buscar ele. O método é, não faça esperando a morte, faça esperando o velório. Deu errado, continua lascando o bambu, cara. Agora, anota um código para você não ter medo de investir. Apostar jamais. Fala assim comigo, apostar jamais. Investir sempre. Você prefere investir no vento, na terra, em papel ou na sua cabeça? Qualquer pessoa que pergunta pra mim, onde investir 10 mil reais? Eu olho e falo, posso falar assim do fundo do coração? Eu já passei essa fase. Eu achava um dia, quando eu ganhava 240 reais, que quem ganharia, né, 10 mil reais é uma pessoa absurda. Uma pessoa extremamente rica e poderosa e poderia fazer milhões de coisas. Por quê? Porque eu ganhava 240. De 240, aquele emprego lá, operando aquele som, Zé Rafael. Você viu eu trabalhando lá. Você é testemunha ocular do Pablo em 2003, trabalhando no som de uma igreja. Eu ganhava 240 reais na carteira assinada. Eu lembro de gente falando que ganhava 10 mil, eu ficava tão encantado, que é 40 vezes mais, né? É muita coisa. E aí, eu até lembro dando testemunho na célula, eu falava, irmãos, eu tenho que contar um testemunho. Os irmãos, o quê? Eu estou ganhando 40 vezes mais do que meu primeiro salário. Os irmãos, glória a Deus. Eu não sei nem calcular quantas vezes mais hoje do primeiro salário. Deve ser algumas milhares de vezes. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o medo, ele depende do nível que o seu cérebro está, o ambiente que você está, para onde você está indo, com quem você está indo. A gente estava no iate lá em Mônaco, esses dois casais aqui, ó, a João, a Jéssica e o André. Aí a gente tomou uma decisão de pular lá de cima do iate. Encostamos numa baía e vamos pular do iate. Rapaz, eu nunca vi tanta gente apreensiva. E o comandante francês, mal sabia falar inglês, aquele maldito. Pode pular aqui do telhado, dá pra pular do telhado. Nós olhamos pro telhado, ai meu Deus. Aí eu lembrei de outra experiência, que eu tinha saltado num iate quase o dobro da altura daquele. Falei, dá pra pular. Aí a gente pulou e o último aqui, o João ficou lá. E a gente, né, André? Esse cara não vai pular não, rapaz. E o cara assim, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. Aqui você tem que aprender a distinguir dois tipos de medo. Existe o medo emocional e o medo fisiológico. O fisiológico está ligado à raiz de sobrevivência. Lembra que eu falei que a raiz de todo medo é a morte? O emocional tem a ver com bloqueio e com trava e com acontecimentos anteriores. O bloqueio de sobrevivência, ele é para te manter vivo. O cérebro, infelizmente, você não prosperou como deveria até agora, porque seu cérebro não tem um código de prosperidade nele.
Seu cérebro tem só um código, ô Thales. Seu cérebro só tem um código de sobrevivência. Seu cérebro não quer gastar energia porque ele pensa assim, se gastar um pouquinho de energia vai ficar sem. Seu cérebro não tem a capacidade de falar, bora empreender. Ele não quer fazer isso, de jeito nenhum. Seu cérebro como governante, ele vai te empobrecer. Seu cérebro como escravo vai fazer você explodir. Quem tem que mandar? A alma. Vocês querem cair para trás do porquê que é assim? Todo mundo que é governado pela carne, essa pessoa ela é empobrecida. Escuta o que eu vou falar que é muito forte. Todo mundo que é governado pela carne, para quem nunca ouviu essa expressão, ser governado pela carne não é por um pedaço de pênis ou um pedaço de vagina. A carne não é a genitália, a carne é o cérebro. Quem é governado por alma? Olha o que acontece com a pessoa que é governada por alma. Ela subjuga a carne, ela subjuga esse barrinho falante. Vou te dar um exemplo. Sua alma não tem medo de velocidade, porque ela nasceu voando lá na eternidade. Veio de outra dimensão. Sua alma não tem problema com altura. Sua alma não tem problema com dinheiro, com riqueza. Zero problema com isso. Quem que tem problema com isso tudo? Seu cérebro. Se seu cérebro não aceitar a adaptação à velocidade, ele vai ter medo de velocidade. Tem gente aqui que tem medo, por exemplo, de avião? Levanta a mão. Tem gente que tem medo de avião? Tem? Levanta a mão mais alta assim, ó. Vai que você voa hoje. Medo do avião, certo? Quer que eu acabe com esse medo do avião rapidão ou não? É? E o seu pesadelo? O sonho dela é seu pesadelo. Eu consigo desbloquear muitas pessoas. Eu já fiz, inclusive, com o jogador de futebol do São Paulo. O cara ia de ônibus e não queria ir de avião. Falava, pá, eu vou morrer, eu não consigo. Vai, cara. O que é o negócio? Aí foi, achou o bloqueio, tchau. Eu vou te dar evidências bem legais do porquê que você tem esse negócio e porquê que você sai dele agora. Ninguém entende de avião. Isso é chocante. O piloto de avião não entende quase nada do avião. Isso me dá uma paz. Vocês não ficam com paz, não? Alguém está perdido, né? Você queria ouvir assim, não, pelo menos tem um que entende tudo. Rapaz, mas não tem ninguém que entende avião na Terra. Tem o que entende turbina, o outro que entende trem de pouso. Cada um entende uma coisa picada. Aconteceu um negócio aqui agora. Foi pousar um avião agora aqui no Campo de Marte de São Paulo, o trem de pouso não saiu. E aí eles começaram a queimar o combustível, rodando o protocolo, foi chegando em Jundiaí. Eu acredito, né, que ele deve ter acionado a redundância do trem de pouso. Para quem não sabe, o avião é tão seguro que se não funcionar a primeira forma, a gente tem uma segunda. E talvez eu acho que ele acabou não acionando de primeira porque custa um pouquinho caro, porque tem que explodir o negócio. Porque aí ele empurra o trem de pouso e consegue pousar. Não dando certo, tem como pousar do mesmo jeito. Acaba com o combustível do avião inteiro. Chega na cabeceira da pista e desce e vai arrastando o charuto e o corpo de bombeiro atrás. Acontece. Pode acontecer. E dá para pousar o avião. O risco é, se tiver combustível, a asa bater em algum lugar, explodir, morrer todo mundo. Mas dá para pousar sem um trem de pouso. É bem chato, mas tem alguns casos para você assistir na internet. Isso faz você ficar com medo da aviação? Não. Vou te falar por quê. Para um avião cair, é mais fácil você ganhar na loteria na virada do ano. Calcula-se que para derrubar um avião precisa de 6 dezenas, como se você estivesse jogando o número da sorte da loteria e ter que todas essas coisas darem um alinhamento certo no dia certo. Tipo, falta de manutenção, tempestade fora do controle, com formações de CB, que é gelo no ar. Tem gente aqui que não sabe, vai ficar mais apavorado ainda. Tem placa de gelo no ar. Alguém quer saber disso? O avião bate no gelo se ele não desviar. Agora que o medo aumenta, né? Pois é, só que você não tem que fazer isso. É igual dirigir carro na rua. Quando a gente está de helicóptero, se a gente não desvia do urubu, sabe o que acontece? O urubu entra dentro do helicóptero e mata o piloto. Aí alguém fala, meu Deus, eu tenho um pavor de ver urubu. É a mesma coisa de ver gente na rua. Se você não desviar com o carro, você vai bater nela. Você viu o tanto que é simples agora ou não? Eu já vi, seu Lúcio, um monte de gente apavorada dentro de helicóptero. Eu morro de medo de bater no urubu. Você tem esse medo quando você está andando na rua, assim, as pessoas atravessando fora da faixa? Não, então é só você não bater nelas. Você tem que ficar atento. Você fica olhando para frente. E aí está o detalhe, olha tanto que é interessante. Você sabe o que é efeito Bernoulli? Não. Você sabe o que é aerodinâmica? Também não. Você sabe o que é propulsão? Também não. Você não sabe as 3 coisas que sustentam o voo de um avião e você tem medo dele sem saber como é que ele funciona. Vamos para a aula. Se eu desligar o motor, o avião desce ou não? Desce, normal.
Por quê? Olha como é que seu cérebro agora vai ter paz. Ninguém pousa com o motor ligado. A gente corta o motor para pousar, porque se eu descer com o motor ligado, eu não paro. Eu chego na pista, eu tenho que cortar o motor entra em zero. E aí, sem motor, é o único jeito de pousar o avião, pelo amor de Deus. Então, perdi o motor. Tá tudo bem, agora nós precisamos descer. Se eu estiver muito alto, eu olho no radar, qual é o aeroporto mais próximo? Eu tenho que alternar para cá, eu tenho que alternar. Não tem aeroporto, então vamos achar uma autoestrada. Não tem, vamos achar um descampado. O avião vai descer, cara. Aí o mais inteligente é achar um lugar onde já é um suporte para a aeronave. Você descer e já precisar de ajuda ali, já tem. Mas não tem que se desesperar. Existe um código, anota aí, chama pane versus pânico. Quando você não sabe tratar pane cerebral, você vai cair num código chamado pânico. Aí pânico você perde todos os seus sensores emocionais. Aí você vira passageiro da agonia. Eu virei meme uma vez por causa de uma situação no helicóptero nosso. Eu tava com a Carol e as crianças todas dentro do helicóptero. Chegando na rampa, já descendo no aeroporto, eu olho o problema na turbina. Vocês chegaram a ver isso, né? Ficou bem famoso, né? Calma que eu tô aqui, lembra ou não? O piloto não prestou atenção, porque às vezes você está aqui pilotando e fazendo procedimento de pouso. Eu vim, contei para ele ficou realmente apavorado. E um monte de gente me zoou porque não sabe que eu piloto. Então, eu pilotando, eu ensino os meus filhos a entrar na máquina. Eu vou decolar daqui a pouco para os Estados Unidos, vou de helicóptero, encosto lá do lado do avião e tchau. Meus filhos entram no helicóptero. Primeira pergunta que eles fazem: que jeito está o combustível? Como é que está o peso do helicóptero? Eu falo para eles: cara, vocês podem ser ricos tanto que for, nunca seja burro. Se não der para decolar, não tiver combustível, não vá. Se tiver acima do peso, não vá. É as únicas coisas que faz helicóptero derrubar. Cair, né? Ou seja, cair não. Avião e helicóptero não caem. Eles são derrubados. Ou foi suicídio, ou foi problema de manutenção, ou foi excesso de peso. Por que o negócio do peso? A gente até decola acima do peso. Só que se der alguma coisa errada na decolagem, nós estamos perdidos. Eu chego num lugar, tem lá, o helicóptero tem um negócio chamado envelope, que é a quantidade, do avião também. Por exemplo, ele aguenta 2.000 quilos. Eu prefiro voar com 1.000 e deixar 1.000 livre, sempre, porque eu sou piloto, então não faz sentido. Não faz o mínimo sentido na minha cabeça. Eu fico andando nem no envelope, e os malucos põem acima do envelope, qualquer erro na máquina, a máquina ela vai cair mais rápido. Então ela tem um cálculo certo para funcionar seu motor. Só respeitar que a segurança vai estar sempre em paz. Difícil morrer com isso aí. É muito difícil. A aviação só perde para elevador, meio de transporte mais seguro do mundo. E vocês que voam de comercial voam mais em paz, porque ali é mais difícil ainda de cair. O problema é quando cai um avião, é uma notícia gigantesca, mas morre muito mais gente todo dia atropelada do que todos os acidentes aéreos do mundo inteiro juntos. Só para você saber, tá? Só que você precisa ter medo disso? Não, você precisa ter informação e lembrar de uma coisa: não é você que controla tudo. O efeito Bernoulli é a diferença de pressão na asa, de temperatura cortando no ar para cima, e a diferença de baixo. É isso que sustenta o voo. A propulsão é ter o motor jogando o ar para trás e te empurrando para frente. E a última brincadeira é a aerodinâmica, que se perder a aerodinâmica, te conto como é que faz para perder a aerodinâmica. Perca as asas. Eu acho que é difícil você ver isso, a não ser numa guerra, um avião perder a asa. Você não vai ver isso. Agora tem uma coisa terrível: se congelar a asa, perde a aerodinâmica do avião. Aquele voo que caiu provavelmente foi isso, lá em Vinhedo. O avião congelou a frente da asa, ele para de ter aerodinâmica. Se cortar a força da aerodinâmica, o avião cai. Fora isso, irmão, difícil, viu? Loucura. Você não precisa ter o medo, você precisa ter informação, porque esse conhecimento te liberta. Eu fico em paz em saber que avião direto da pane, vocês não ficam sabendo. Só quem fica lá na frente que sabe. Você imagina o piloto falando: João, ó, nós estamos aqui no Emirates, acabamos de sair de Dubai, está tendo uma pane na turbina, mas logo, logo Deus vai abençoar esse voo. Não tem como. Eles vão resolver. Sabe por quê? Porque quando tem uma pane, igual esse livro aqui chamado Antimedo, é uma pane, a pane aparece no painel, né? A gente pega o número da pane, vai na página, no manual do número, puxa os fusíveis, está lá de jeito. Ixi, mais ou menos a cada 10 voos, de 1 a 2 da pane. Pode ficar em paz, é normal. Aonde? Voltando da Europa? O avião arremeteu. É um sistema de segurança.
A cada 10 arremetidas, 9 não precisaria, mas é por segurança, é melhor arremeter. Arremeter é quando toca na pista e tem que voltar. O avião arremeteu, normal. Normal, às vezes está tomando um vento de través que está empurrando a máquina demais, o cara tá pesado, cheio demais, ele fala, cara, eu vou tentar ou eu vou voltar pro ar, dar um giro nesse negócio e voltar. Muito mais barato você tocar. Você pode tomar, você pode ter uma troca de vento absurda, o avião perde a sustentação, é muito mais inteligente voltar. Holográfico. Olha que beleza. Um tanto de passageiro sabido, com sabedoria, saber um negócio desse, vento holográfico. Você pega lá o código, olha pro código e fala, vou puxar os fusíveis, vou resetar isso aqui. E quase todas as panes, depois de fazer isso, voltam ao normal. Não ter um manual e não saber o que fazer vai pôr você no estágio crítico. O estágio crítico mental chama-se pânico. Toda hora eu vejo gente apavorada, em pânico. Filho, mas você não tem um manual para tratar as panes? Não tem, é por isso que você está em pânico. Engraçado que esse medo que você tem de aviação, eu estou aprofundando nele, o medo que você tem de voar, se você não souber tratar ele e largar disso rápido, você vai ter problema com voar na vida e dar novos voos. Quem tem medo de altura aqui? Levanta a mão. Pode olhar para as empresas de vocês, não cresce. Os gráficos não sobem. Medo de altura gera estabilidade emocional. Você não gosta de exposição, você não gosta de peak performance, você fica numa rotina desgramada. É só você contar seu medo que eu conto seu resultado. Não, mas eu sou bom no que eu faço. Não falei que você é ruim, só falei que você não cresce. Ah, mas eu sou melhor que o fulano. Falei crescer, não falei comparar com gente pior que você. Isso não é crescer. Fala comigo que eu te ajudo, é só me chamar aí. Por que eu virei piloto de corrida? Para acelerar meu cérebro e perder todo o medo de velocidade. Por que eu virei paraquedista? Mesmo motivo. Você sabe o que é o treino de paraquedas? Não é voar, é tratar pane no ar. É ou não é, João? Um dia foi fazer aula, o cara chamou, eu chamei meu sócio, a gente fez o treino na minha garagem, lá em casa, o instrutor ficou lá, a gente passou o dia estudando, e ele mostrou todas as fotos e falou, o treino é o seguinte. Eu falei, não, mas como é que faz? Não é como é que faz. O faz é tão simples que eu nem vou falar. Você vai aprender a desfazer quando dá nó e o negócio tem que fazer um twist. O twist ele está girando, eu tenho que desgirar aquilo, eu tenho que voltar aquilo, senão eu vou ter que soltar o paraquedas e usar o reserva. E aí eu olhava para aquilo e falava, mano, não faz sentido nenhum uma pessoa saltar de paraquedas. Com o nível de ignorância alto, isso é só ignorância, tá? Que a sua ignorância é a distância em quilômetro daquilo que é real. Então, quanto mais longe da realidade, mais medo você tem. Quanto mais perto da realidade, mais simples fica o negócio. Aí o cara me mostrou as 17 formas de dar errado. Eu falei, não, mas eu achava que se tivesse 2 já era muito. Você acredita que se você abrir um paraquedas, frenar ele aqui, puxar para a direita e para a esquerda, ele não obedecer, você tem que soltar o paraquedas? Você espera encher as células. Encheu? Não freou? Não freou. Ele vai te ferrar lá embaixo. Aí você vai ter que mexer rapidinho para ver se tira a pane dele. Não deu conta? Para não entrar em pânico, eu tenho que puxar, soltar aquele paraquedas, deixar ele embora e vir puxar o de reserva. Se eu não conseguir tratar a pane no ar, cara, acaba com todo o jogo. Precisa ter medo? Número. Nunca morreu um aluno, até hoje. Tem um caso de um cara que já era paraquedista que morreu com um ataque cardíaco. Não foi o paraquedas, foi o coração dele que parou. E aí não conseguiu comandar o negócio. Aí na altura certa abriu o paraquedas e o pau quebrou lá. Mas a morte foi de coração. Com guias, não tem um registro de morte na história do Brasil em salto com paraquedas. Não tem. Mas por que morre 6 paraquedistas por ano? Eu sei dos números, porque depois que você conhece, você fica em paz. Morre 6 porque sempre está fazendo manobra, pisando no paraquedas do outro, aí enrosca, os dois ficam enrolados na corda, aí tá pedindo também, né? O cara vai bater um recorde, aí ele vem de uma vez e bate na cabeça do outro. O outro sabe que não pode voar em nuvem fechada, aí eles entram um batendo na cara do outro e desacorda, trem de doido. Morre de jeito, fazendo doideira. Agora, por que você é tão medroso? Excesso de ignorância.